Olá, minha gente, Luciane Sartori mais uma vez e hoje, olha só meu convidado, coisa linda, professor Rodrigo Bezerra, professor de português, gente. Ai, de É, novo, mais um professor de português, já não chega a Luciane, Rômulo, agora. Pois é, acontece o seguinte, a gente sempre tem uma história boa para contar, cada um com a sua experiência, não é? Você sabe que eu estava até conversando com o Rômulo, que é o outro professor de português aqui entrevistado, não é que as pessoas se pensam em professor e elas já têm dois problemas com isso, né? O primeiro é a desvalorização que a nossa profissão nossa, tem e que é uma infelicidade, porque eu julgo o professor, né, a profissão de professor, uma das mais importantes, né, daquelas que existem. E a outra é a parte financeira. Então, a gente vai falar sobre isso. E eu conversei exatamente isso, que não é só porque você vai ser professor que você necessariamente vai ganhar mal para começar. E segundo, que você não precisa só trabalhar em sala de aula. Então eu chamei o Rodrigo exatamente por isso, porque o Rodrigo, ele tem uma história muito bacana para contar para a gente. Ele vai se apresentar, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Certo, Rodrigo? Tudo bem com você? tudo bem, Luciana? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, participar aqui do seu programa, é uma honra, né, poder bater papo, falar da vida, falar da profissão, falar de letras, falar de um monte de coisa, né? Como você falou, eu sou professor, professor por desejo, por vontade mesmo, por tesão, né, porque gosto mesmo. Agora, como eu cheguei a letras, é que aí é o detalhe dos detalhes, né? É. Porque eu sempre costumo dizer, eu sou nordestino, você sabe que eu sou nordestino da gema, nordestino legítimo. Poucas pessoas sabem o que, que significa, ou seja, nordestino legítimo. Quem nasceu em Recife, capital em que hoje eu me encontro, na cidade em que eu me encontro hoje, né, nem se considera muito nordestino. Nordestino é aquele que nasceu nas brenhas, né, na chamada... Onde é que você Achei mora? ótima essa expressão, ótima. Você achou, foi maravilhoso. Nas Brenhas. O cara falou, você mora nas Brenhas. O que é as Brenhas? As Brenhas é o que chama hoje na PQP. Aí o cara nasceu lá nos internos, entendeu? Ou seja, eu não sou da capital, nasci no interior de Pernambuco, né? Como eu sou bom nordestino. O que é o bom nordestino? Aquele cujo pai abandona a mãe, a família, vai embora, a família passa necessidade, né? Tem toda aquela dificuldade de conseguir as coisas na vida. Então, esse é o que eu digo, eu sou nordestino da gema. Por isso que eu digo, às vezes a molecada faz assim, poxa, eu não tenho, minha vida é cheia de problemas. Eu digo, conte um problema seu. Ah, porque minha mãe não deixou que eu fosse ao cinema, não sei o que. Eu digo, ó, senta aqui para eu conversar um pouquinho contigo. Porque a galera não sabe o que é muitas vezes dificuldade, não, Luciana. Não sabe o É. que é passar perrengue na Tem vida. uns, Então, assim, tem eu, uns eu que não passei sabem perrengue. mesmo. É verdade. É verdade. Então é isso. Ou seja, eu cheguei à faculdade de letras porque na minha cidade eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, né? Eu tinha duas opções. Ou eu estudava. Eu não tinha outra opção. Isso ficou muito claro na minha mente. Minha mãe dizia, olha, meu filho, eu tenho aqui um teto para nos abrigar. Mamãe conseguiu fazer um cursozinho de enfermagem ali, fui contratada pelo hospital para trabalhar. E aí, como é que se diz? Ela dizia, ó, que eu posso dar isso a você um pouco de comida. Veja o que, é que você pode fazer com isso. E eu só tinha uma noção na vida, pô, eu tenho que estudar. Eu tinha que estudar. Então, eu me tornei, na minha cidade, rato de biblioteca. Sabe o que é rato de biblioteca? Aquele cara que ele tem um tempinho, ele corre para a biblioteca, ele vai estudar. Mas essa molecada hoje tem Google, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Na minha época não Até tinha nada muito mais disso. fácil, né? Muito, mas muito mais fácil. Deixa eu fazer uma Nossa época. observação a respeito disso, Rodrigo. É assim, ó, gente. Primeiro, é uma honra que você esteja aqui, viu? A honra é nossa. Mas Obrigado. segundo é o seguinte. Isso que o Rodrigo está falando para a gente é de extrema importância. Por que que é de extrema importância? Porque a maioria das pessoas, né, a depender da situação em que ela nasce, ela acredita que aquela situação dela vai ser assim para o resto da vida. Mas todos nós temos potencial suficiente e maravilhoso para alcançar aquilo que a gente determinar. Só que a gente tem que determinar, né, Rodrigo? Não é Com assim, certeza. por exemplo, olha a história dele. Não é porque ele nasceu, não é, numa determinada situação que aquela situação tem que ser a mesma para sempre. Não é essa uma verdade. A verdade, a sua realidade, a sua verdade, quem faz é você mesmo. Tá aí o exemplo do Rodrigo. Eu estou Então, aproveitando assim, para já chamar atenção para isso, né, Rodrigo? Porque boa. Então, assim, eu estudava, eu estudava. Então eu via, caramba, vou ter que estudar.
Então eu comecei a ler muito, eu estudava muito, né? Eu sempre tive, então assim, eu terminei meus estudos, eu sempre tive muito problema com matemática. Eu tinha dito até a você já isso, eu tenho hoje com matemática, eu tenho problema, eu tenho trauma com matemática. Engraçado que eu era muito bom em física, mas com matemática eu tinha uma trava terrível. Até hoje as pessoas, 5 vezes 4, eu repito 3 vezes, né? Penso, vou buscar lá eu digo 20, mas com medo, eu digo com medo, entendeu? Porque se puser, eu puxo o telefone e faço ali na calculadora direitinho, assim, tanto, tanto, tanto. Então, assim, na cidade em que eu nasci, a gente tinha 3 opções. Tinha uma faculdade de formação de professores, ou era biologia, que eu não queria fazer, ou era matemática, que seria me empurrar para o inferno. Era uma coisa que eu não tinha a menor noção, não gostava. Ou letras. Então, assim, eu acabei fazendo letras, né? Comecei com letras na cidade, terminei depois na capital. Eu vim para a capital por uma coisa interessante. Outro dado interessante, Luciana, que as pessoas não sabem. Quem mora no Nordeste, né? O Nordeste é um local lindo do Brasil, é um local fantástico, né, do Brasil, com muitas potencialidades. A questão é que, infelizmente, não por questões governamentais, questões administrativas, nunca desenvolveu. Mas o Nordeste é um local lindo. Mas se você compara o Nordeste com o Sul, Sudeste do Brasil, hoje a coisa talvez tenha um pouco diminuído, mas as desigualdades sociais são muito mais profundas aqui do que em São Paulo, do que no sul do Brasil, muito mais profundas. Né? Então, assim, para quem não sabe, quem nasce no interior do estado, vir para a capital era uma coisa nobre. Né? Você diz assim, ó, fulano, sei lá, cicrano vai a Recife no dia tal, tem uma vaga no carro, tu quer ir com ele? Era aquelas coisas assim que era um evento. Sabe como é que é um evento? Rapaz, eu vou, o cara já ficava preocupado para comprar roupa, que ele vinha para a capital. Então, assim, o que aconteceu foram que 8 amigos meus resolveram vir fazer vestibular de Direito em Recife. E aí me convidaram. Vamos com a gente? Eu disse, mas vou fazer o que lá? Eu disse, não, se inscreve aí no vestibular e vai com a gente. Eu disse, tá, vamos. Acabou que desses 8 amigos, só eu passei. E aí eu acabei que eu transferi tudo para Recife, né? Eu vim morar aqui em Recife, a gente chama de morar de favor. Sabe o que é morar de favor, né, Luciana? Você vai morar Sim, de sim. favor. Né? Eu Morar não de tinha favor, sem grana, pagar então nada. Eu vou na eu vim morar, dependência. eu vim morar de favor, né? Primeiramente eu fui morar de favor no apartamentozinho, eu dormia num quarto da empregada de um apartamento aqui, de um amigo da irmã de uma namorada que eu conheci aqui. Foi um negócio constrangedor assim, eu morava. Então, assim, as coisas não foram tão fáceis, foram muito difíceis. Mas eu sempre acreditei muito. Eu sempre acreditei muito que estudar era o caminho. Né? Pesquisar, buscar, ir atrás, era o único caminho que eu tinha. Então, isso sempre ficou muito claro na minha mente. Então, assim, Rodrigo, já era assim quando a gente era criança. E olha que eu sou assim, eu tenho um pouquinho mais de idade que você. Aí você imagina, olha, não digo que você tem mais idade que eu, não, você não sabe das coisas, não. como diz ele, digo, digo e afirmo. Porque assim, ó, porque nessa época a gente já tinha que ter a noção de que estudar faz a diferença. Hoje é impossível não estudar. E o que eu acho mais interessante que as pessoas têm de ter consciência é que você não fez a graduação e acabou. Você tem de se manter estudando. Pode ser uma Sempre. pós-graduação, pode ser um mestrado, mas pode ser qualquer outra coisa, desde que você não deixe de estudar e de aprender sempre. Porque é o que a gente mais precisa hoje. Eu estou falando isso por causa das mudanças dos tempos, né, Rodrigo? A realidade em que a gente vive hoje é muito diferente, a realidade do jovem de hoje é muito diferente da realidade do Não tem a jovem que menor fomos, dúvida. né? Não tem a Quando a menor gente era jovem dúvida. era uma outra realidade. E hoje, Não, para você ter de menos e noção, pior. eu vou falar no meu tempo, e eu falo no meu tempo não faz muito tempo, Sim. década de 80 puxando um pouquinho para, começando na década de 90, se você quisesse ter um conhecimento, você tinha que ir a uma biblioteca. Pedir a Jesus Cristo que lá houvesse algum livro que tratasse do assunto. Né? Você é do tempo da Barça, você lembra da Barça? Quem Sim, tinha Barça eram os milionários, eram os milionários, ricos, com muito dinheiro, né? Depois Isso. surgiu a Micaelis, porra, fulano é Micaelis. Olha, eu me lembro.
Eu também me dos lembro. vendedores da Barça. E o Os nosso caras olho brilhava, né? O nosso olho brilhavam, eu brilhava. olhava aquilo ali e dizia, meu Deus, um Nossa. dia eu vou ter na minha vida uma Barça. Eu olhava assim, entendeu? Era o tesão da vida, né? Era É, equivalente a ter uma Ferrari, é, ter uma Barça. Hoje em dia, a Barça está aos toques dos seus dedos numa tela de celular, né? é isso E mesmo. hoje O se que você quer chama saber, você Google. pergunta para o Google. Você pergunta, já existe o verbo gugar, né? Vai dar uma gugada, É, né? Dá uma gugada aí que resolve. Né? Você está complicado. precisando de algum assunto, de algum conteúdo, você abre o seu celular, põe lá no YouTube, faz uma pesquisa, acabou. Você tem trocentas mil aulas a respeito daquele conteúdo. Né? Eu sempre É, costumo dizer, o que não está no Google é porque não existe. Não esqueça, se você pesquisar, o Google diz assim, não encontrei nada, esqueça, aquilo não existe. Quer dizer, é uma realidade muito diferente da que eu vivi, da que você viveu, que tinha que ir para o livro, né, olhar atrás, era pesquisar, difícil, um era ou dois difícil. autores no máximo, 3 autores. Hoje em dia o aluno tem 50, 60, se ele É quiser, tanto que ele autores. até se perde, né? Exatamente. É tanto que ele se Talvez seja perde. esse, inclusive, o problema, né? O excesso é tão grande que o camarada acaba perdendo o interesse. É. E se perdendo. Que caminho que eu faço, que caminho que eu vou. Aliás, a gente está aqui para isso, né? Para dar um norte para o pessoal, porque, veja, existem hoje muitas profissões, mas a profissão de português, acho que ela nunca acaba. Aliás, a profissão de professor nunca acaba. E você sabe que eu estava até falando, né? O professor hoje, ele tem uma função diferente daquele professor com que a gente aprendeu, aquele professor de Sim, antigamente. Ele tem uma função sim. diferente. E é interessante que as escolas, elas não têm essa visão ainda, você já percebeu isso? As Percebi escolas não sim, têm. percebi sim. Elas continuam com Não aquela coisa tem. que o professor tem que passar conhecimento. Por isso que o garoto não tem paciência com o professor, porque ele vai para o Google, pergunta para o Google e o cara conta. O O professor já papel está na sala mudou, de né? aula para fazer o aluno pensar, para ele achar um caminho de busca, que aí diz que nós estamos falando. Aliás, o que a gente falou aqui foi essencial para a gente falar hoje da essência de ser professor. Ser professor é aquele que conduz, não aquele que traz conhecimento. Exatamente. O que Aquele tá... professor da década de 80 que dominava o conhecimento, só ele tinha, acabou. Acabou. Esse cara acabou, está morto. Esse cara está morto. Hoje o professor ele é o orientador, o professor é o mentor, o professor hoje ele é o condutor. Né? Hoje em dia, você tem que dizer para o aluno, está aqui, o conteúdo é esse aqui, estudem, pesquisem, eu vou entrar aqui depois com vocês para a gente aprofundar o ponto, para a gente refletir, para a gente ver como é que a gente pode levar isso para o seu dia a dia, para a sua Perfeito. vida, etc. E tal. Ajudar a Mas achar o caminho, não, não é por esse caminho, é por esse, é isso exatamente. mesmo. E você não vê escola fazendo isso. Pode ser que haja alguma exceção aí, mas eu desconheço. Eu vejo muito essa coisa de essa competição da escola particular levar o professor a ter um trabalho meio medíocre ainda, que é esse que é de passar informação. O grande problema que eu acho é o descompasso da educação brasileira. Né? Você ainda Palavra tem, por ótima. exemplo, quando você pega o bebezinho, a criancinha, né? Eu tenho um filho, você também tem filho, você vê que na educação infantil, eu tenho a impressão de que eles conseguiram fazer muito isso. Né? O trabalho em grupo, vamos montar um projetozinho aqui, vamos elaborar isso, aquilo, acolá. Quando ele sai daquela parte mais lúdica, bem infantil, ele começa a entrar num em que os conteúdos são assim, decore isso, decore isso, decore isso. E o cara não consegue fazer a conexão das coisas. Aí a Exato. coisa fica pior ainda quando ele chega ao ensino médio. Que no ensino médio, aí é que a coisa vira o destrambelho da vida. Por quê? Porque você vomita sobre o aluno trocentos mil conhecimentos, né? De que ele, em tese, daquilo ali, pouco ele vai precisar, e aquilo já está no Google, ele tem está ao alcance da mão dele. Né? Aí começa um grande problema. Eu participei de vários debates disso. Qual o grande problema? Como é que esse cara chega à universidade? Aí você tem os filtros que são os vestibulares, que ainda cobram, boa parte deles ainda está no mundo de 1970, com aquela Sim, perguntinha fechada. Aí o que, é que você faz com isso? Aí o pai, alguns pais cobram que o aluno seja um aluno mais, digamos, de inteligência emocional, de gerenciamento inteligente. É lindo isso, fantástico. Aí o cara não lindo. passa no vestibular, o pai cai de pau em cima do colégio. Ou seja,
há um descompasso tremendo. Geral, Essa né? linha, Na linha essa educativa. linha até a universidade, ela é totalmente descompassada. Totalmente. Então, eu vejo, eu voltei à sala de aula, né? Eu voltei à sala de aula. Eu estou dando aula com o terceiro ano. Este ano, eu estou ajudando, na verdade, num colégio cujos donos são meus amigos. Então, eles me pediram, Rodrigo e tal. Então, assim, e eu vejo nitidamente a angústia do aluno no terceiro ano. Entendeu? E eu entro nessa assim, professor, e qual é o assunto? É para decorar o quê? Isso aí tem exceção, não tem exceção? Eu faço como? E se perguntar isso, eu falo, quer dizer, ele está preocupado em só aquela coisa, eu quero decorar. Calma, vamos pensar, vamos É porque, raciocinar. na verdade, você falou uma coisa muito certa. Não é só a escola que está fora do compasso, como a sociedade também está. Então, você tem o Tá? pai cobrando aquilo que a escola oferece, porque é aquilo que ele tem de verdade dele também, porque foi assim que ele estudou Exatamente. antes. Em contrapartida, você tem esse vestibular que você falou, que vai cobrar aquela coisa fechada. Entretanto, você tem um Enem, que pede para o cara pensar. E dentro dessa linha aí de português no Enem, é o que a gente fala, as pessoas, eu ouço coordenador de português, não é só professor, coordenador de português, dizendo que a gente não tem mais que ensinar gramática na sala de aula, porque só cai interpretação. Gente, se não existe, se você não sabe a ferramenta, aliás, vou dizer diferente, quanto menos você conhece a ferramenta, menos você é capaz de interpretar. Porque não Exato. junta Lé com Cré, não sabe o que está Exato. acontecendo no texto, não sabe elaborar uma redação, porque não sabe usar uma conjunção e assim por diante. Então, veja, olha o papel de um professor de português, que a gente está nesse debate aqui de educação, mas a gente está falando justamente do papel do professor, o que você tem como professor que fazer daqui para frente, é esse que é seu ideal, e entender como que as coisas estão acontecendo na educação. Porque a gente depende dos jovens, né, Rodrigo? A gente depende dessa moçada que Totalmente. vai ingressar agora na sociedade, que é essa a minha grande preocupação. O canal está aí para isso, inclusive, que é para a gente trazer para vocês a realidade que a gente está vivendo, para vocês pensarem. Porque a gente vive dentro do furacão, né? E tem quem está passando por ele só vê o negócio girando e não pensa Verdade. fora dele. Então é legal a gente ter esse momento aqui para você pensar sobre isso. Aliás, eu estou E com um programa assim, de rádio que chama Pensando Fora da Caixinha, que é exatamente para isso, para a gente trazer reflexão, né? E os das profissões é exatamente para isso, porque as profissões agora têm outro rumo. Não, nenhuma profissão é do mesmo jeito que ela foi alguns anos atrás. não tem mais Alguns. como. Não tem nem como, não tem mais nem como. Não é? Você vê que se você tiver um celular ao alcance da sua mão, você percebe que as empresas atualizam esse celular a cada 2, 3, 4 meses. Né? Exato. É, é, Exato. in- é impensável que você ache que você está com uma profissão de 1970 se você não se atualizar. Você está fora do mercado, É isso completamente mesmo. fora do mercado de trabalho. Então, assim, Impensável mesmo. É isso. mas é verdade, né? Você vê as empresas hoje atualizam com uma velocidade muito grande. Se você não estiver disposto a fazer isso, inclusive há um livro que eu recomendo que todo mundo leia, que é o chamado Homo Deus, do Yuval Noah Harari, um livro fantástico sobre perspectivas no futuro, do que vai acontecer. Quem não quiser ler o Homo Deus, que ele é grande, eu tenho até aqui. Ah, se tiver bom, para todo mundo ver. Eu não sei, porque tem muito livro aqui para eu achar assim, se eu tivesse, mas é muito bom. Quem não lê é fácil de achar Homo Deus. Se você não leu Homo Deus, procure 21 lições para o século XXI, também do Yuval Noah Harari, que é um professor, ele é um israelense, tá? Hoje ele mora em Jerusalém, mas ele foi professor foi professor de Oxford durante muitos anos. E esse cara traz assim, insights muito interessantes. Ele vai dizer, ó, se você não se atualizar, se você não estiver constantemente em mudança e preocupado com o seu futuro, as coisas vão passar por você rapidamente, você fica para trás. E você sabe que tem um Então, nome para isso atual, né? Que chama Lifelong Learning. Tem um lá, nome para isso, que exatamente. é o Lifelong Learning. Luciana, Eu, você estuda quantas vezes por semana? eu estudo sempre, quase todo dia. É o Quase meu todo caso, eu dia. estudo todo dia. Se eu pudesse, eu Né? estudaria todo dia. Aqui eu estou com muito movimento. Mas quando eu estou com movimento mais, porque a nossa vida é assim, né? Uma hora você está lá em cima. É. Quando eu estou trabalhando menos, é todo dia. Todo No dia dia. que eu Se não pego vacilar, no até no livro, domingo. eu Eu me sinto faço. mal. No dia que É. eu não pego no livro. Então, hoje, quem está estudando, quem está preocupado, quem está pensando numa profissão de futuro, primeiro, esqueça aquela ideia de que você vai dominar todo tipo de conhecimento. Você não precisa mais disso. O Não. Google vai fazer por você. Esqueça.
O YouTube faz por você. Esqueça. Né? Pô, professor, eu preciso decorar todas as regras de concordância. Não, qual é a regra que você está precisando de qual? Vai pensar. Agora, como é que você vai estruturar isso num pensamento, num texto? É o que eu falo, a gramática existe para você consultar. A questão é você entender o processo, que é a parte mais significativa de você conhecer a língua. Entenda o processo. Nós somos professores de português e nós somos colegas de discussão de normas gramaticais. Porque isso não tem fim. Então não é decorar a regra que vai funcionar, até porque você decora, vai para a frase e você já se perdeu. Que é isso que acontece com a maioria. E uma Deixa eu coisa... aproveitar, Fábio. Vá. Pois não. Vá você para você não esquecer a sua pergunta. Não, é que eu queria aproveitar para falar o seguinte, que eu digo sempre, você se forma como professor, você se forma como advogado, você se forma em qualquer área. Todas elas também devem chamar sua atenção para a possibilidade empreendedora. Eu quero falar muito sobre isso porque a gente está vendo que, assim, como é que a gente fala? CLT, né? A gente fala assim, CLT, ou seja, emprego daqui para frente vai ser coisa cada vez mais rara. Isso não é porque a gente mora no Brasil, é porque a gente vive no planeta Terra e as coisas acontecem como estão acontecendo. E o Rodrigo está aqui para mostrar para vocês que é possível empreender, porque ele também é empreendedor. Ele também é empreendedor. E é professor de português. Hoje eu sou sócio em 2 empresas, e eu sou sócio do QG do Enem, sou o gestor do QG hoje, e eu sou sócio do Redação Interativa, que é uma empresa que trabalha com a parte de cursos, de correção de redação, orientação na parte de texto. Nós estamos abrindo uma vertente agora para trabalhar com a área corporativa, uma demanda muito grande no mercado de gestores e pessoas que não sabem escrever, que não sabem redigir, que têm medo, pessoas que estão numa... Aí eu falo, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu já falei isso. Imagina ser professor de português neste momento, para a gente agora, se a gente souber trabalhar e colocar isso para frente, olha, serviço é o que não falta, trabalho é o que não falta, emprego, esquece, trabalho. É disso que nós estamos falando. Exatamente. Então, assim, e eu estou muito feliz, estou muito animado. Todo dia tem um desafio, não é uma coisa estática, né? Empreender é um troço que você saiba que todos os dias você vai ter dificuldades. Hoje mesmo eu tive dificuldade, tive que sair, tive que resolver uma pendência, tive que resolver um problema no banco, mas é isso aí mesmo, entendeu? E isso nos dá vida. Né? Então, assim, hoje quem está pensando em começar uma profissão tem que estar pensando sempre nesse viés de, poxa, será que não dá para eu tentar aqui? Saiba, e aí eu quero deixar uma coisa muito clara. Né? É que é uma coisa interessante. Eu vou contar uma historinha assim rápida. As pessoas falam assim, eu recebo muito isso. Poxa, professor, eu queria saber português como o senhor sabe. Eu fico assim perguntando, mas por que você quer saber português como eu sei? Você quer viver a minha vida? Você quer dar aula? Não, é porque, eu digo, mas veja, isso é uma coisa, você acha que é fácil? Né? Você acha que é fácil eu chegar, né, ao ponto que a professora Luciana chegou, ao ponto que eu cheguei? É um caminho muito longo, muito duro. Não é fácil. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, olha, eu cheguei a gerir 58 pessoas numa empresa. Eu era diretor comercial e abaixo de mim havia 58 pessoas. E eu recebia muita gente na minha sala. Eu conversava, trocava muita ideia e eu demiti várias pessoas. Tive que demitir, desligar da empresa, né? Aquela coisa tradicional, horrível, triste. E boa parte dessas demissões que eu fiz, elas aconteceram não porque o camarada era incompetente. Olha que coisa interessante. Sim. Mas porque ele tinha parado de aprender. Olha que coisa interessante. Ele parou de aprender, simplesmente. Ele não continuou. Ele queria fazer só aquilo, né? Ele só fazia só aquilo. E aí, o que acontecia? Passava 1 ano, passava 2 anos. E isso era inevitável. Entre o 2º, 3º ano era inevitável. Chegava à minha sala e falava com o senhor, eu sempre tive uma abertura muito grande. Diga. Não, é porque eu acho que eu estou aqui com a empresa há tantos anos. Eu digo, certo. Diga mais. Eu já sabia que ia pedir dinheiro, né? Aumento. Às vezes era a reclamação do salário. Aí eu dizia, a empresa não me vê. Essa frase, a empresa não me vê, ela era muito comum nas empresas. Mais do que você possa... A empresa não me enxerga. E eu sempre fazia uma pergunta retórica, uma pergunta contraposta. A pergunta é assim, responda para mim, o que foi que nesses últimos 2 ou 3 anos
você fez para que a empresa visse você? Responda para mim. Quantos cursos você fez de pós-graduação? Você tá. Quantas ideias você trouxe aqui para o seu setor, para os seus colegas, para a sua coordenação, para que melhorasse os processos? Nenhuma. Como é que você queria que a empresa visse você? Então, não é a empresa que tem que ver você. Não é a empresa que tem que ver você. É você que tem que se mostrar para a empresa. Presta atenção. Não é se amostrar, né? Que tem um negócio, ele é um amostrado. Não, não é isso. Você precisa se mostrar para a empresa. Né? E como é que eu me mostro para a empresa? Para quem está querendo agora começar. Professor, como é que eu faço? Primeiro, faça cursos. Né? Segundo, leve projetos para a sua empresa. Né? Leve projetos, dê opiniões inteligentes, baseadas nos seus conhecimentos. Professor, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Você não tem dinheiro? Quer uma sugestão? Eu tenho certeza que a professora Luciana vai concordar comigo. Leia. Leitura é uma das melhores coisas da vida. Quem lê muito, tende. Às vezes eu digo assim, eu já conheci, Luciana, pessoas que leem muito, que sabem muito mais do que quem fez mestrado, doutorado e pós-graduação. Eu já conheci várias pessoas assim. Sim. Tem grande conhecimento. Sim. Você conversa com uma pessoa, você Eu vê o cara vou fazer até uma coisa para você, Rodrigo. O mestrado, por exemplo, claro que não tem desmerecimento nenhum, ao contrário. Mas eu ainda acho que do jeito que caminha a humanidade, o mestrado também vai perder um pouco também essa acho. noção dele. Por quê? Porque você não tem que saber só aquilo e aquele pouquinho. A gente está vivendo um momento que você tem que ter a visão ampla das coisas e principalmente dominar a tecnologia. Principalmente dominar a tecnologia. Eu acho que é isso. Assim, E aproveitando o seu depoimento, vou falar uma coisa para vocês. Além de professora de português, hoje eu sou Master Coach de liderança e analista comportamental. E o que eu mais falo quando eu vou falar para aquele que eu estou dando o treinamento de liderança é: nunca trabalhe somente dentro do seu horário de trabalho. Sempre trabalhe um pouco a mais. Esse pouco a mais faz toda a diferença. Que assim, é uma metáfora, é um símbolo daquilo que você, Rodrigo, acabou de dizer. Porque não adianta você ter aquele tempo de trabalho, só vou fazer aquilo, depois eu quero descansar, só pensa no descanso. Não é assim que funciona. Acabou. Esse profissional está morto. É isso, porque a vida da gente, ela não se reduz à profissão. E justamente por isso você tem que fazer um pouco mais, para você ser além dela, para você ser você. Eu acho que essa é a parte mais importante. E para quem quer, Luciana, ser professor de português, você perguntar assim, professor, o senhor incentivaria? Sim, por que não? Muito! Saiba que é um caminho a seguir. Né? Você vai ter que estudar muito, você vai ter que ler muito, você vai ter que pesquisar muito, entendeu? Quando eu resolvi escrever a gramática, isso em 2004, por aí, né? Eu resolvi escrever uma gramática para tentar suprir uma lacuna de mercado que existia, tanto é que foi um dos primeiros livros que saiu em termos de gramática para concurso depois do Nelson, acho que é Nelson Teixeira. Foi. Nilson Teixeira. Isso você mesmo. Tinha Nilson, você tinha Ocidental, bom livro, né? Mas era muito pouco, você não tinha mais nada, ou então as gramáticas muito clássicas, e não havia respostas para muita coisa. Então, o que aconteceu? Eu fui levado, impelido pela necessidade a pesquisar muito, a estudar muito. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, professor, como é que o senhor escreveu o livro? Deixa. Primeiro, lance mão, né? Procure se envolver com uma grande quantidade de livros. Você vai precisar fazer isso. Né? Eu já vi alguns professores que dizem, não, para mim bastam 2 ou 3 gramáticas. Eu fico morro de medo disso. Né? Eu morro de medo. Você tem que estudar muito. Você vai ter que pesquisar em vários livros, você vai ter que, né, montar todo esse E depois arsenal. também a própria docência faz a gente aprender muito, porque quando você ensina o outro, você aprende mais do que quando você só estuda, né? E a docência privilegia isso. Tanto é que na hora de a gente escrever, só corroborando com o depoimento do Rodrigo, só quero reforçar o que você está falando, é verdade, porque na hora de escrever, porque eu também fiz, né? Então, na hora de escrever, o livro está na sua cabeça. E você sabe, quando eu era criança, Rodrigo, eu achava muito interessante, que eu falo assim, como que o autor, quando está lá no capítulo 10, ele fala, como eu falei lá no capítulo 2,
Eu achava isso incrível nos autores, sabia? E quando você vai fazer o seu, você tem a nítida sensação de que aquilo é tão simples. Mas eu falei naquele capítulo, como não? Ah, Não é? É interessante. A docência, ela privilegia a autoria. Eu vejo é. assim. Em Então eu, especial, né, quando você trabalha com línguas, eu acho que privilegia muito. E a eu pesquisa só incentivo vem para muito. completar. Se quiser, veja, eu sou daquele, eu digo isso para minha filha, né? Minha filha quer fazer medicina, né? E às vezes eu digo a ela, você quer fazer medicina mesmo? Né? Não faça medicina para agradar ninguém, não. É você que está no coração, porque veja, qualquer profissão ela é digna. Agora só saiba de uma coisa: seja lá o que você for fazer, né? Saiba que haverá caminhos, pedras, dificuldades para qualquer caminho. Como eu venho, Luciano, de uma história de vida muito dura, né? Tem gente que, obviamente, tem muito mais dificuldade do que eu, né? Eu ainda me acho um privilegiado, agradeço a vida e a Deus, eu ainda me considero muito um privilegiado, mas, como eu disse, eu não acredito em caminho fácil. Sim. Né? Eu não sei se você já recebeu aquelas ligações, eu corto o cara na hora, e falo assim, oh, boa tarde, senhor. Meu nome é Rodrigo Bezerra da Silva, que eu sou parente de Ayrton Senna. Que eu descobri que ele é Ayrton Senna da Silva, eu me considerei já parente dele. Aí a moça vai dizer, é o senhor Rodrigo Bezerra da Silva? Eu já sei que é para, né, ou é golpe, hoje no Brasil, ou é golpe, eu sei, olha, é que o senhor ganhou, quando essa palavra ganhou sabe, me dá um asco, É verdade, é verdade. Aí eu corto logo, eu disse, minha filha, não vá com esse papo acima de mim, não. Ninguém ganha nada nessa Na vida vida. ninguém ganha nada. Né? Na vida ou você busca, ou você se esforça, ou você ralha, né? Ou você vai atrás, né? Ou então esqueça. Entendeu? Está Esqueça. certíssimo, certíssimo. Até para a gente falar de salário, ninguém ganha salário mínimo. Não é? É o pagamento, porque você trabalhou para aquilo, você não ganhou, não é? Não Achei ganhou nada. perfeito, Isso aí ganhou perfeito. nada. Gente, pode falar. Não, pode perguntar, senão eu me empolgo aqui falando. Faça a sua Não, não pergunta. ia perguntar, não. Eu ia falar que para a gente fechar, não é? Para a gente fechar, porque a gente já estourou nosso tempo, mas foi um papo tão Nossa, bom, não é? já? Eu acho que valeu muito a pena. Faz assim, pelo menos uns 45 minutos que a gente está aqui falando. Gente, são dois professores de português. Não daria para ser diferente, né? E a gente gosta de falar. Então, mas o que eu queria falar para fechar é o seguinte: o Rodrigo está coberto de razão, porque é assim mesmo. A gente não pode pensar em projetos a curto prazo, a gente tem que pensar em projetos a longo prazo, porque aí dá a razão do presente. Então, o que eu vou fazer para chegar lá na frente? Não é? É de Exatamente. pouquinho, é um pouquinho por dia, como ele falou, estudando sempre, lembrando. Você vai procurar uma profissão, não busque por salário, busque por competência e habilidade, especialmente a habilidade que você tem. Não é porque a competência a gente até pode criar, agora a habilidade não. A habilidade tem que ser sua, do que você gosta, aquilo que te dá prazer e que traz a Exatamente. estabilidade. Que é isso que E ele falou da filha saber. dele, certo? E saber, Luciana, como eu disse, que eu digo, e essa é o que eu prego muito na minha família, na minha casa, que é, veja, tudo vai ter dificuldade. É você não desistir, entendeu? Porque eu vejo essa molecada de hoje que na primeira dificuldade desiste, Existe. E não é entendeu? assim, não. Ó, eu tive uma situação agora de uma menina de 12, acredita, eu vou falar mais alto aqui, 12 anos de idade. A menina começou a, quer dizer, ia começar a vida, se suicidou, o namorado deixou. Eu digo, 12 anos. Meu Deus do céu, eu com 12, 13 anos de idade, se a namorada me deixasse, no outro dia eu estava com outra. Eu ia atrás de Não outra. é? O mundo tá cheio de gente. Meu Deus, o mundo está cheio de gente. É. Não é? Então, assim, o que eu quero dizer é que saiba que seja qual for o caminho, ele vai ter dificuldades. Agora, saiba que se o sabor de chegar ao final dele, da vitória, só você vai saber. É indescritível. É isso aí. Ó, adorei, adorei, adorei conversar com o Rodrigo. Foi maravilhosa a nossa conversa. Uma conversa, né, gente? É Um muito bate-papo legal. maravilhoso.
É muito legal. Quem sabe depois a gente não faz um vídeo para falar de outro assunto de empreendedorismo, para a gente falar a respeito do Vamos motivacional sim. mesmo, porque no fim a gente faz. E é muito gostoso. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Eu Com que certeza o agradeço. pessoal adorou. Quiser fazer alguma pergunta para o Rodrigo, você já sabe, você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e vai aí embaixo nos comentários, certo? E pergunta para a gente que a gente responde. Tá certo? Tá bom. Um abraço, Rodrigo. Tchau, tchau. Quando quiser, Um pode me abraço, chamar. minha gente. Tá bom, Tchau, tchau. fechado. Tchau, tchau.